Essa preocupação com o inverno chegando é coisa do passado. O que a gente quer ver chegando agora mesmo é o cerco de Winterfell. No vídeo de hoje a gente vai comentar tudo sobre o segundo episódio da temporada final de Game of Thrones, dando destaque para todos aqueles detalhes que você pode ter deixado passar porque estava muito ocupado secando as lágrimas do reencontro da Sansa com Tyrion ou aplaudindo de pé Sor Brienne. Respire e vem comigo depois da vinheta. O segundo episódio de Game of Thrones foi lindíssimo e trouxe alguns daqueles diálogos maravilhosos que fazem a gente amar tanto essa série. Mas tem sempre aquela galera, né, que fica choramingando quando tem episódio que não morre ninguém, que não tem guerra, que a Cersei não explode ninguém. Mas, meus anjos, vamos ter calma? A vida, gente, ela precisa de equilíbrio. É assim, um pouco de porradaria, um pouco de conversa. Os próximos 3 episódios devem ser só porradaria. Então, vamos se acalmar, porque depois também eles começam a não dar contexto pras coisas e ficar todo mundo choramingando que a série tá correndo. Mas tá, vamos falar de uma coisa que eu tô amando em Game of Thrones? A quantidade de espelho narrativo. E nesse episódio, né, como não podia deixar de ser, a gente teve um bocado deles. Logo lá no começo, quando o Jaime tá sendo recebido/julgado, a Daenerys questiona as reais intenções dele, dizendo que ele meio que não é digno de confiança. E aí o que ele faz? Ele olha pra Brienne e fala: porque isso aqui vai além de lealdade, isso aqui é sobre sobrevivência. Essa resposta lembra bastante uma coisa que a Brienne disse pro Jaime quando eles dois estavam lá no Fosso dos Dragões e ela estava tentando convencer ele a lutar junto com o Norte. Nessa ocasião, ela dá um esporro nele e fala: foda-se lealdade, isso aqui vai além de honra, casa e juramentos. Outro espelho narrativo muito legal que rolou foi protagonizado pelo Tyrion, quando ele estava conversando com o Jaime sobre como ele gostaria de morrer. Ele fala que tá meio bolado com a ideia de morrer naquele frio dos infernos lá de Winterfell, porque na cabeça dele, ele sempre quis morrer na própria cama, aos 80 anos, com a barriga cheia de vinho e recebendo um bocatinho. A primeira vez que a gente ouviu ele falar isso foi lá na primeira temporada, quando ele estava cercado pelas tribos... Putz, não consigo falar tribos. Pelas tribos das montanhas e perguntam pra ele como ele gostaria de morrer. Eis que ele faz essa gracinha porque o nosso Lannister preferido gosta de rir na cara do perigo desde o começo da série. Aliás, essa conversa com o Jaime, ela termina com um tom bem sombrio, porque o Tyrion diz que talvez marchasse pra Porto Real depois de ser morto pelo Rei da Noite pra aniquilar de vez com a Cersei. Vamos alimentar a obsessão coletiva da galera que lê os livros com a teoria do Valonqa? Vamos sim, porque a gente adora a teoria. Nos livros, a Cersei é atormentada pela predição de uma bruxa que diz que ela seria morta pelo Valonqa, um termo valeriano, para irmão mais novo, que enrolaria as mãos no pescoço pálido dela e estrangularia ela até a morte. Vai falando dessas coisas assim mesmo, em tom de brincadeira em Game of Thrones pra ver o que acontece, Tyrion. Aliás, a gente tem um vídeo inteiro aqui só com especulação de quem vai matar Cersei e do que vai acontecer com ela. Termina de ver esse aqui que eu vou deixar o link desse outro lá no final do vídeo. Continuando, a gente enalteceu a vinheta de Game of Thrones no vídeo da semana passada e a gente vai fazer isso de novo nessa, mas dessa vez por conta de um detalhe bem curioso. Vocês já notaram que quando aparece o Winterfell, o entorno da casa ancestral dos Stark tá todo cercado pelos preparativos para a guerra contra os White Walkers? Dava para ver as trincheiras cavadas em volta do castelo e, além disso, Last Heart também estava diferente, estava meio que tomada pelos azulejos azuis, indicando a chegada, né, do Rei da Noite, como a gente viu no primeiro episódio. E eu tô enrolando, mas é óbvio que a gente vai falar aqui do casal Gendry e Arya. Muita gente ficou chocada de ver o nosso bebê Arya transando, mas vamos combinar um negócio, galera? Pra gente que já viu essa mulher descendo a faca no pescoço do Mindinho, fazendo torta de Frey, transar é o de menos, né? Além do que, a Maisie Williams já tá com 22 anos, a Arya na série já deve estar com seus 18, e nessa idade, meus amigos, a gente sabe exatamente o que acontece quando você vai pro escurinho com o crush. Agora, falando sério, eu amei muito, são 2 personagens com trajetórias maravilhosas e eu tô muito contente de ver eles 2 juntos. Tem muita gente que não queria ver a Arya num arco amoroso porque ela é uma guerreira e um romance supostamente faria ela uma personagem mais fraca. A Arya pode ser foda no campo de batalha e pode dar pra quem quiser, pode se apaixonar por quem ela quiser e vai continuar sendo foda. Vamos desconstruir esse pensamento aí, galera. Mas as cenas da Arya e do Gendry tem várias curiosidades muito legais. A primeira é que aquela cena que a Arya vai lá cobrar do Gendry, aquela arma que ela tinha pedido pra ele fazer, é filmada de uma forma quase idêntica a uma cena dos dois no episódio 5 da segunda temporada. E o legal é que quando você compara as duas, você vê o envelhecimento dos 2 atores. Tem também, é claro, a alusão àquela conversa do Ned com o Robert sobre unir as 2 famílias, lá no episódio piloto. O Robert diz pro Ned: eu tenho um filho, você tem uma filha, vamos unir nossas casas. Na época, eles estavam falando da Sansa e do Joffrey, que nem filho do Robert era, risos. Os 2 devem estar contentes com esse casal, olhando eles lá do alto, do ladinho de Roló. Outra coisa legal dos Stark, falando do Ned,
é que pela primeira vez desde a primeira temporada, a Gelo, a espada ancestral dos Stark, retornou de certa forma para Winterfell. Explicando, no início da segunda temporada, o Tywin Lannister ele pega a espada do Ned, que era um bicho gigante, e derrete e forja 2 espadas com o aço valeriano dela. Daí ele dá uma pro Jaime, que dá depois essa espada pra Brienne, e a outra vai pro Joffrey. Só que aí depois que o Joffrey morre, o Jaime pega a espada pra ele. Como tanto o Jaime quanto a Brienne estão em Winterfell agora, é como se, de certa forma, a Gelo tivesse voltado pra casa. Aliás, quando os 2 morrerem, e os 2 vão morrer, galera, aceitem. Bem que eles podiam fundir as 2 espadas de novo e refazer a Gelo em uma homenagem ao Ned, que era burrinho, coitado, mas a gente gosta dele porque o bicho era bonzinho. Eu falei agora há pouco, mas vale ressaltar que a Gelo, né, e por consequência a espada do Jaime e da Brienne, são feitas de aço valeriano, aquela coisinha que pode matar o White Walker e que você não acha em qualquer mercado. Agora, uma cena que partiu meu coração é aquela cena que faz referência a Shireen, quando o Sordavos está lá, né, administrando a fila do sopão e aparece uma menina com uma cicatriz de queimadura muito parecida com a cicatriz que a Shireen tinha por conta do escama gris. Foi a Shireen que ensinou o Sordavos e a Gilly, que também estava na cena, a ler várias temporadas atrás. E vou falar um negócio pra vocês, hein? Essa cena só me deu vontade da Melisandre aparecer logo, só pra alguém passar faca no pescoço dela. Pode ter ressuscitado Jon Snow, mas aqui, ó, a gente guarda rancor de gente que queima criancinha. Sinto muito. Father! Father, don't do this, please! Father, no, please! Please help! Ah, e tem um bônus nessa cena também. A trilha de fundo é uma versão instrumental de uma música que a Shireen cantou lá na 3ª temporada. Outra cena maravilhosa de fazer até um Clegane chorar foi o reencontro do Tion com a Sansa. Que apesar de também ter queimado criancinha, a gente passa um pano, né? Foi mal aí, Melisandre. A jornada de amadurecimento da Sansa e de redenção do Tion tava toda ali naquele abraço e foi uma coisa linda de se ver. Mas que fique claro que eu não tô shippando eles 2 não, tá? Isso aí é coisa de vocês. Agora, já que a gente tá falando de cenas maravilhosas, vamos falar de uma das cenas mais bonitas de Game of Thrones, da televisão mundial, da história de todos os tempos já feita pelo homem. Quando a Brienne é sagrada cavaleira pelo Jaime, além de ser uma cena linda, né? Você quer o mundo, Brienne? Eu te dou. É uma avalanche de referência aos livros. Além dos livros que servem de base para a série Game of Thrones da HBO, o George R. R. Martin escreveu 3 histórias também, ambientadas cerca de 100 anos antes dos eventos que a gente vê em Game of Thrones hoje. As histórias acompanham um cavaleiro chamado Sir Duncan e um príncipe Targaryen que é chamado nos livros de Egg. Esse Sir Duncan, aliás, chegou a ser citado bem brevemente na série, lá na 4ª temporada pelo Joffrey. Sir Duncan, o Alto, ele é ninguém menos que um ancestral da Brienne, que era uma teoria que os fãs alimentavam já há algum tempo e que foi confirmada pelo próprio George R. R. Martin em uma convenção em 2016. Essas 3 histórias foram empacotadas em um único livro, chamado O Cavaleiro dos 7 Reinos, que é justamente o título desse episódio. Nesse caso, a Cavaleira, já que o Jaime sagra ela dizendo: levante-se, Brienne, Cavaleira dos 7 Reinos. Um easter egg desses, bicho! Aliás, falando dos livros, a música que o Podrick canta também veio diretamente deles, de um dos capítulos da Arya. Agora, o que a gente pode esperar dos próximos episódios? Aconteceram 2 coisas muito importantes nesse 2º episódio da última temporada de Game of Thrones. O Jon contou pra Daenerys que ele é um Targaryen e o Ghost apareceu. Eu acho importante, dá licença? Nesse mesmo episódio, ela diz que toda a vida dela foi baseada em conquistar o Trono de Ferro. E ela mesma conclui que, se o que o Jon diz for verdade, que o trono nunca foi dela. A Daenerys não é uma tirana, mas também não deve ser fácil ver que toda a vida dela foi baseada numa mentira, já que, observando a árvore genealógica Targaryen agora, o trono nunca foi dela. Eu quero muito ver o que ela vai fazer, mas, sinceramente, eu acho a Daenerys um personagem bastante pautado pela justiça. E nesse caso também, não tem nem muito o que ela fazer. A menos, é claro, que ela enlouqueça. O cenário filme da Disney seria os 2 governando lado a lado, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Eu sigo acreditando que um dos 2 vai acabar morrendo e a cada semana que passa, a balança pende mais para um dos 2 lados aqui pra mim. My real name is Aegon Targaryen. Mas o que você tá esperando? Como você acha que vai ficar a relação do Jon com a Daenerys? O que você tá esperando pra batalha que vai começar já no próximo episódio? Conta tudo pra mim aqui, ó, nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de assinar as notificações. Toda segunda-feira vai ter vídeo aqui no canal sobre o episódio de Game of Thrones, então fica ligado aqui com a gente, ó, ansioso pra semana que vem.